diafragma também tem alguma questão emocional? Total. Ah, cheguei onde eu queria. O diafragma, ele é um músculo emocional, né? Então, ele altera o seu tônus junto com o que você sente. Então, ele é um músculo emocional. A gente tem uma conexão importante no diafragma quando a gente pensa no pessoas, músculo da alma, Isso. pelo ligamento arqueado medial, e aí a gente tem o quadrado lombar pelo lateral. Então, a gente tem o nervo vago também que vai atravessar esse diafragma. A gente tem outros caminhos emocionais, aquela tentando, que fazem parte desse diafragma que se conectam, mas o diafragma é um músculo emocional. Tanto que você pode manipular o diafragma de alguém, essa pessoa tem uma crise de choro e ela nem sabe por quê, a gente pode acessar memórias, a fáscia guarda memórias e a gente está falando de um músculo que ele é prioritariamente tecido conjuntivo, né, prioritariamente fácil, assim como o abdômen ele é prioritariamente tônico, né, assim como o nosso abdômen ele é prioritariamente tônico, então existem estratégias diferentes de trabalho também com essa musculatura. Enfim, assim, a forma com que você se sente, ela vai alterar o tônus desse diafragma, que é um músculo. Eu sempre falo isso para o profissional. Tá, o diafragma é um músculo. Na musculação você faz o quê para esse diafragma? Como você cuida desse músculo que está aí dentro? E aí a gente pensa, eu não tenho um diafragma, eu tenho um diafragma músculo, mas eu tenho outros diafragmas que trabalham como em sincronia com o trabalho do diafragma torácico. Ah, explica um pouquinho essa questão. Claro. A gente tem Bruno Bordoni, ele vai falar de 5 diafragmas comprovados, então a gente vai ter essa abordagem dele, falando da tenda do cerebelo, o assoalho da boca com a língua, né, a entrada endotorácica, o diafragma músculo e o assoalho pélvico. Então, todos eles fazem parte de um mesmo caminho, digamos assim, de uma mesma cadeia. E eles trabalham em sincronia com o diafragma torácico. Então, a gente fala que ele é o maestro. Então, se eu perco a função do diafragma torácico, os outros diafragmas, automaticamente, eles vão desorganizar a sua função, tentando acompanhar a função do torácico. E esses diafragmas, eles têm uma importância muito grande na distribuição de fluidos do nosso corpo. Então, quando eu estou pensando em retenção hídrica, por exemplo, o funcionamento desses diafragmas em sincronia é muito importante. E não só isso. Então, quando eu penso na cabeça que está um pouco projetada, em uma hipercifose, uma retificação lombar ou uma hiperlordose, eu estou pensando nesses diafragmas, porque eu tenho um na cabeça, na cabeça com a boca, eu tenho um no ombro, né, na clavícula, eu tenho o diafragma torácico e tenho o assoalho pélvico. Se eles não estão alinhados, eles estão desorganizados, eu também tenho uma dificuldade de exercer esse trabalho eficiente, pensando na sincronia de todos eles. E tem uma coisa muito me veio agora aqui na cabeça, por exemplo. Muitas pessoas falam assim, eu sei que eu não respiro direito, eu fui na médica, ela falou que eu estou muito ansiosa, que eu preciso fazer exercício de respiração. E as pessoas tentam melhorar a respiração, não que não vá melhorar, mas respirando e não olhando o que fazer para melhorar. Porque você vai melhorar o diafragma quando você começa a respirar. Mas a gente tem um monte de outras questões que podem facilitar muito esse processo, como, por exemplo, a mobilidade da caixa torácica, né? O encaixe das escápulas. Então, fala para mim um pouquinho das questões de mobilidade, o que mais ajuda e o que mais prejudica na questão da respiração. Se a gente pensar que a caixa torácica ela precisa ter movimento, a respiração, eu preciso de movimento para respirar. Respirar movimenta e restringe, né? Então, quando eu tenho uma caixa torácica rígida, por exemplo, a gente tem que lembrar que entre as costelas ali, a gente tem os intercostais, que são músculos também. Alguns participam do processo de abrir essa caixa, outros de fechar. Então, de nada adianta. Quem respira na barriga tem barriga. Então, o pessoal tem muito isso de uma respiração abdominal como a respiração dos bebês e como a respiração mais eficiente. Mas por quê? Se assim eu acabo tirando, desorganizando o tônus do meu transverso e impactando na sua função de gestão dessa pressão. Então, qual que é o maior desafio? A mobilidade da caixa torácica. Inclusive, se eu quero restabelecer função respiratória, eu preciso devolver função para essa caixa torácica. Eu preciso organizar, pensar nessa mobilidade pélvica também e organizar esse posicionamento de pelve e caixa torácica. Então, são essas cinturas, né, tanto a cintura escapular quanto a pélvica, alinhadas, que formam, eu falo que é uma caixa. E essa caixa, ela vai respirar de uma forma eficiente. Só que essa caixa precisa ter movimento.
Então, quais são os movimentos? De extensão, de flexão, de inclinação, de rotação. Então, essas costelas, elas se movimentam o tempo todo. Se ela perde movimento, se você tenta travar, ele vai buscar algum outro lugar para levar essa respiração. E é aí que a gente tem essa desorganização da pressão. E é muito interessante, tem muitos exercícios de correção de postura que a gente coloca, eu passo assim, você coloca a pessoa numa posição e você pede para ela respirar naquele lugar. Então, a respiração a gente consegue mandar ela para todos os lados. A parte mais difícil do trabalho do diafragma que eu fiz naquele curso, ele falava, você vai agora fechar e vai respirar só na frente. Agora você vai respirar para os lados. Agora você vai jogar o ar para trás, porque é músculo. Sim. Então, conscientemente, as partes que você consegue conectar, você pode mandar. Parece uma massagem interna, né? Não, Quando você põe a pessoa na posição da criança, pede para ela respirar na lombar, parece que está vindo uma massagem para dentro. Faz o gato, respira, você consegue expandir e aumentar de dentro para fora essa mobilidade da caixa. É muito incrível. Se você coloca ali a mão, principalmente no sacro, né? Você vai ver que ele também tem um movimento durante a respiração. Então, é todo esse esqueleto axial, junto com essas costelas, respirando junto. Então, essas curvaturas, elas se alteram, alteram numa retificação ou num aumento delas. Isso vai impactar na forma como você respira. E você falou uma coisa que é muito importante, a profundidade dessa respiração, os movimentos que essa respiração faz. Eu não respiro só de lado, eu não respiro só para frente, eu respiro de uma forma tridimensional. Então, eu preciso não só dessa abertura e subida dessas costelas, né? Então, a abdução e a elevação dessas costelas, eu preciso também desse diâmetro de profundidade. Tem uma expansão anteroposterior. Então, é como se eu afastasse o meu processo tifoide da minha T12, eu ganhasse mais espaço, mais profundidade. Então, quando eu tenho uma respiração tridimensional, eu aumento a qualidade dessa respiração, eu aumento a eficiência do meu diafragma. Mas também isso depende de como esse ar está entrando, como ele está saindo. É de uma forma tranquila, porque a respiração ela tem que ser inaudível, não tem que estar aqui te ouvindo respirar, né? Assim como na saída, tem que ser soltura de ar de uma forma organizada, sem pressa. Então, eu inspiro sem barulho, é muito mais eficiente. Puxa o ar com barulho. Né? Você gerou uma constrição, você fechou ali o caminho, tensão, a passagem, né? Você criou tensão, você jogou essa respiração mais para os músculos acessórios. Agora, puxa o ar, ainda fez barulho, mais silencioso. Olha só a potência, né? Você consegue melhorar não só a mobilidade, mas é como se eu utilizasse esse lóbulo inferior do pulmão também ali. É como não? Eu melhoro a função para a utilização desse lóbulo inferior do pulmão e melhoro a mobilidade desse diafragma. Olha a eficiência. Só tira o barulho. Primeira coisa, vamos tirar esse barulho. Se você gostou desse corte, eu tenho certeza que você vai adorar o episódio completo. Não se esquece de se inscrever no canal.